Bom pessoal, me chamo Otniel Cabral e estamos aqui para mais um review. No livro de hoje nós estaremos apresentando um livro que vai abordar, que vai tratar o conceito de cosmovisão. Qual será o livro? O livro é Dando Nome ao Elefante, de James Squire. Cosmovisão como um conceito. Este livro aqui, ele se constitui importante porque mostra como que o pensamento de James Squire acerca da cosmovisão, ele foi sendo aperfeiçoado, ele foi sendo refinado. Isso se deu principalmente quando ele fez a leitura desse livro aqui, Cosmovisão, a história de um conceito, de David Nagle, alguma coisa assim. Então esse livro aqui ele fala que impactou muito o conceito dele de cosmovisão. Para você que não sabe muito quem é o James Squire, ele é autor do livro Universo ao Lado. E ele vai mostrar que até a terceira edição do livro Universo ao Lado, ele tinha um conceito de cosmovisão e que a partir da leitura de outros livros, principalmente desse que eu já mostrei, do estudo mais histórico sobre o conceito de cosmovisão, esse conceito ele foi aperfeiçoado. E nas edições posteriores do livro Universo ao Lado, ele refinou o seu conceito, ele aperfeiçoou o seu conceito, porque o conceito qual ele tinha definido nas edições anteriores de Universo ao Lado não trazia tanto o aspecto do coração dentro do conceito de cosmovisão. Era uma questão mais teórica, mais intelectual. E nesse livro ele vai acrescentar esse ponto dentro do conceito de cosmovisão. Você deve estar se perguntando por que ele dá o nome do livro dando nome ao elefante. Esse nome se dá porque ele relata uma história a qual um menino chega para o seu pai e pergunta quem sustenta o mundo. Ele estava na sala de aula e aí vem esse questionamento, só resumindo, só para fazer conexão em relação ao título do livro. Esse menino chega e pergunta ao pai quem sustenta o mundo e o pai começa a dizer ao menino, quem sustenta o mundo é um camelo. E aí o menino sai, depois volta, sim pai, mas quem é que sustenta o camelo? É um canguru. E o menino diz, não, mas quem é que sustenta o canguru? É um elefante. E aí o pai depois diz, quem sustenta o mundo é elefante a perder de vista. E ele vai mostrar que a nossa cosmovisão, a maneira como nós compreendemos o mundo, está ligado à resposta que nós damos a essa pergunta. E não só a resposta, mas também a própria pergunta. E aí, de forma geral, ele vai explanar isso em mais de 200 páginas, aproximadamente 246 páginas, e ele vai dividir o seu livro em 8 capítulos. O primeiro capítulo é o camelo, o canguru e o elefante. Neste capítulo ele vai justamente falar sobre essa história, né, a qual eu falei, e ele vai destrinchar um pouco sobre essa história, vai definir o que é cosmovisão, quais são as perguntas básicas de uma cosmovisão, vai trazer algumas reflexões. Um ponto bastante interessante que eu achei aqui no livro, que é o capítulo 2, ele vai trazer a definição de cosmovisão de Dilthey até Nagle, que é o autor desse livro, que isso é que vai ajudar ele a remodelar, ele refinar o seu conceito de cosmovisão. Então aqui ele vai apresentar Immanuel Kant como, digamos assim, o que vai meio que introduzir o conceito de cosmovisão, vai citar outros autores como Foucault, como o próprio Dilthey, né, como eu já havia falado, que ele é o que primeiro vai expor amplamente em sua própria filosofia o conceito de cosmovisão, que é o Wilhelm Dilthey. Além do Dilthey, ele vai tratar de Friedrich Nietzsche, né, que aí já é um filósofo bastante
conhecido ali entre século XIX, início, até ele no caso morreu em 1900. Então, século XIX por ali, a gente vê o Friedrich Nietzsche, que tem uma grande relevância, principalmente na questão dos conceitos de pós-modernidades. Ele também trata do Foucault, e aí ele vai trazer outros autores que apresentam definições diferentes do conceito de cosmovisão, até chegar no Nagel, na verdade, no David Nagel. Então isso ele vai fazer no capítulo 2. Bastante interessante essa história do conceito de cosmovisão que ele apresenta de forma resumida. No terceiro capítulo, ele vai mostrar primeiro as primeiras coisas, ser ou saber. Ele vai fazer um questionamento entre ontologia e epistemologia. E ele vai dizer que a ontologia precede a epistemologia. Primeiro as coisas existem e depois nós a conhecemos. Ele vai debater mais sobre isso nesse capítulo. Capítulo 4, ele vai discutir sobre a questão do teórico e do pré-teórico, como é que se dá essa relação dentro do conceito de cosmovisão. No capítulo 5, ele vai falar sobre o sistema racional, modo de vida e história mestre. Ele vai abordar as grandes narrativas e como é que isso se relaciona dentro do conceito de cosmovisão. Depois desse capítulo, no qual ele trata sobre isso, ele vai apresentar cosmovisões públicas e cosmovisões privadas. Como é que se dá isso? A cosmovisão é apenas algo subjetivo, apenas algo privado, ou também é algo público e algo que passa também por uma questão de objetividade. No capítulo 7, ele vai apresentar o seu conceito de definição refinado, o seu conceito de definição apurado. Eu vou aqui ler o conceito, o qual ele apresenta acerca de cosmovisão. Ele diz o seguinte: cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como história ou num conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consistente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Nesse capítulo, que é o 7, ele vai esmiuçar melhor esse conceito de cosmovisão. Cada fragmentozinho desse do conceito de cosmovisão, ele vai estar explicando o porquê dele chegar nessa definição. E no capítulo 8 ele conclui com pessoas inteligentes que se defrontam de dia, cosmovisões como uma ferramenta de análise. Ou seja, cosmovisão é o que nós estamos diretamente ligados. Todos nós temos uma cosmovisão e ela nos é útil a todo instante, a todo momento. E através dela nós podemos analisar, através dela nós podemos fazer uma leitura acerca do mundo o qual nos cerca. Foi um livro que particularmente gostei muito, me ajudou a compreender melhor o conceito de cosmovisão. Nesse capítulo final, ele vai tratar a história de uma menina que passa por mudança de várias cosmovisão. E como eu falei, se você quer conhecer mais um pouco sobre esse conceito de cosmovisão, suas implicações, um pouco da sua história, é um livro bastante introdutório sobre o conceito de cosmovisão. Então o livro que eu lhe indico é Dando Nome ao Elefante, Cosmovisão como um Conceito. Como já se disse, cosmovisão como um conceito, você vai ver como é que se desenvolveu esse conceito. Uma linguagem boa, linguagem tranquila, é excelente para você compreender melhor o conceito de cosmovisão. Deixe seu comentário, deixe sua sugestão e até o próximo vídeo, se Deus permitir.